Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Dara e na aula de hoje nós vamos iniciar uma nova habilidade do conteúdo de geometria, mas que para quem acompanha aqui o canal vai perceber que ela não é tão nova assim. Vocês vão perceber o que eu estou falando depois que eu ler. A habilidade é de número 18, que está lá na BNCC, na parte do 6º ano referente à geometria, e ela é descrita da seguinte forma: reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano, como em faces de poliedros. Vocês podem perceber que tem muitas coisinhas que eu acabei de falar que nós já trabalhamos em algumas aulas para trás. Até porque nós já estamos craques em identificar polígonos como faces de poliedros e nós já vimos e nomeamos muitos polígonos até aqui. Então, para a aula de hoje, nós vamos aprofundar melhor o que a gente já vem falando. Mas para não ficar muito repetitivo, começaremos com outras classificações de polígonos e, à medida que for necessário, relembraremos coisas que foram ditas em vídeos anteriores. Bom, na segunda videoaula de geometria aqui do canal, nós aprendemos a identificar figuras como sendo polígonos e, a partir daí, começamos a nomeá-las. Porém, existem algumas classificações de polígonos que, apesar de termos citado, não falamos detalhadamente sobre elas. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas classificações. E para isso, eu fiz alguns polígonos para a gente trabalhar com eles. Aqui em cima da mesa, eu tenho 13 diferentes polígonos e nós vamos separá-los em grupos, sendo que os polígonos dentro do mesmo grupo devem possuir características iguais. A primeira classificação que nós vamos fazer é em relação ao número de lados. Nós vamos agrupar todos os polígonos que possuem a mesma quantidade de lados. Para isso, precisaremos contar. Os mais fáceis de perceber são os que possuem apenas 3 lados, que, assim como vimos em outras videoaulas, é o número mínimo de lados que um polígono pode ter. Então, com 3 lados, nós temos essas 3 figuras aqui, e elas são chamadas de triângulos. Vou colocá-las nesse canto para ficarem separadas das outras. Logo em seguida, como nós já conhecemos o retângulo e é fácil de identificá-lo, vamos separar o grupo dele. Sabemos que ele possui 4 lados. Procuramos, assim, todas as outras figuras que possuem a mesma quantidade de lados que o retângulo. Bom, aqui temos outro polígono de 4 lados. Esse aqui, em formato de pipa, que nós já vimos em outra videoaula e que também tem 4 lados. E por último, esse aqui, que tem 1, 2, 3, 4 lados. Então, vou colocá-los todos juntos em um mesmo grupo. As figuras de 4 lados são chamadas de quadriláteros. A bandeirinha de festa junina e esse outro polígono são as únicas 2 figuras aqui de 5 lados. Então, elas vão ter um grupo só delas, o grupo dos pentágonos, que são poliedros compostos por 5 lados. Estamos quase acabando e sobraram esses 4 poliedros aqui. Esse maior do centro é chamado de decágono. É uma figura que possui 10 lados e ele é o único aqui que tem essa característica, então ele vai ter um grupo só dele. Por fim, restaram os hexágonos, que são figuras com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Todos esses 5 grupos que eu formei possuem elementos dentro deles com características em comum, que são os números de lados. Essa é a forma mais simples de classificarmos os poliedros e é uma das maneiras que já vimos em vídeos anteriormente. Desagrupamos os polígonos e agora, para a próxima etapa, eu vou dar uma informação a mais para vocês: o tamanho de cada um dos lados. Com a ajuda de uma régua, eu medi em centímetros quanto vale cada um dos lados de cada um dos meus polígonos. E a minha tarefa agora vai ser agrupar todos aqueles que possuem lados iguais. Por exemplo, esse triângulo aqui tem todos os seus 3 lados medindo 13 centímetros, então eu vou colocá-lo à minha direita. Já esse quadrilátero tem 2 lados medindo 7,2 centímetros e 2 lados medindo 12 centímetros. Então, seus lados possuem medidas diferentes, por isso vou deixá-lo aqui à minha esquerda. Então, do lado direito vai ser o meu grupo, com os polígonos em que a medida de seus lados são iguais,
e do lado esquerdo, os polígonos em que a medida de seus lados são diferentes. E é isso que faremos com o restante. Estamos classificando eles com relação ao tamanho dos seus lados. Todos aqueles poliedros que são formados por lados de mesma medida são chamados de equiláteros. Do latim, equi vem de igual e látero de lados. Podemos perceber que o decágono também tem todos os seus lados de mesma medida, então ele vai para o grupo dos polígonos equiláteros. Dos quadriláteros restantes, observamos que a medida dos lados de cada um deles são as mesmas. Para o quadrado, 8 cm e nesse polígono em formato de pipa, 6,5 cm. Lembrando que, para ser classificado como equilátero, esses lados devem ser iguais quando olhamos para um mesmo polígono. Se comparados uns com os outros, eles podem ser diferentes. Tanto esse pentágono quanto esse hexágono possuem todos os seus lados medindo 5,5 cm, então eles também serão considerados polígonos equiláteros. E se formos olhar, o único outro polígono equilátero que sobrou foi esse hexágono aqui, que tem os lados medindo 6 cm. Por fim, restaram aqueles polígonos que possuem lados com medidas diferentes, então vamos deixá-los todos agrupados juntinhos aqui. Essa classificação que acabamos de fazer, e que ainda não conhecíamos, foi com relação ao tamanho do lado da figura geométrica. Para essa próxima classificação, trabalharemos apenas com o grupo da direita. E dessa vez, eu quero que observem os ângulos das minhas figuras. Mas, para isso, precisamos saber a medida deles. Então, com o auxílio do GeoGebra e de um transferidor, eu consegui obter essas informações para vocês. Então vamos lá! Todos aqueles polígonos que possuem ângulos internos de mesma medida são chamados de equiângulos. E se formos analisar os polígonos que sobraram aqui em cima da mesa, somente esses dois não obedecem a essa característica. E uma coisinha muito importante para falar aqui sobre ângulos é que esse quadradinho aqui com um pontinho no meio representa um ângulo de 90 graus. Mais para frente nós vamos encontrar com ele de novo. Então, com isso, nós temos dois grupos. O grupo dos polígonos que são equiângulos e o grupo dos polígonos que não são. E já aproveitando o gancho do que estamos fazendo aqui para trazer uma outra forma de classificação, esses polígonos desse grupo são chamados de regulares. Você consegue me falar o porquê? Observe eles um pouquinho e tenta pensar. Bom, os polígonos regulares são aqueles que possuem todos os seus lados e os seus ângulos iguais. Por outro lado, são chamados de polígonos irregulares aqueles que não obedecem a essas duas características, como é o caso desses meus dois exemplos aqui. Então, fazendo um resuminho sobre o que vimos na aula de hoje, nós aprendemos 4 formas de agrupar e classificar os polígonos. A primeira, baseada na quantidade de lados, que nós já tínhamos visto, e até mesmo aprendemos a nomeá-los de acordo com essa característica. A segunda, com relação ao tamanho dos lados, que, quando iguais, são chamados de polígonos equiláteros. A terceira, que são os que chamamos de polígonos equiângulos, ou seja, todos aqueles que possuem a medida dos ângulos internos iguais. E por último, mas não menos importante, quando um polígono é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo, ele é classificado como sendo regular. E, se ele não obedece a alguma dessas duas características, ele é chamado de não regular. Por hoje é só, galerinha! Na aula de hoje, nós iniciamos e encerramos uma habilidade. E por isso, vai ter uma lista de exercício para vocês resolverem e revisarem o que foi dito nessa videoaula. Além disso, lembra que na quarta-feira do ciclo passado, nós encerramos a habilidade 17 e ficamos sem lista? Pois é! Essa lista vai estar disponível também aqui na descrição do vídeo, se você estiver pelo YouTube, ou lá no link da bio do perfil, se você estiver assistindo pelo Instagram. Então, clica lá para dar uma olhadinha. No geral, não se esquece de dar o like, compartilhar esse vídeo com alguém para ajudar a crescer o canal e nos vemos em breve no próximo vídeo de geometria aqui do Semeando para Florescer Matemática. Até mais!